agradecendo os presentes que estarem aqui hoje, prestigiando o lançamento desses dois livros, o Quadro de Força, Gravata Lavada, do Padre Fernandes. O livro Quadro de Força é um livro que foi selecionado no segundo edital de publicação de livros da Secretaria de Estado do município, Secretaria de Cultura do município, do Estado de São Paulo, do município de São Paulo. Quero agradecer especialmente a área de fomentos, em especial a Marcela, que está aqui prestigiando também o lançamento. E esse programa, que é um programa importante da Secretaria de Estado do município, da Secretaria de Cultura do município, é um programa que teve essas duas edições, a última ano passado. Este ano ele foi, infelizmente, interrompido, não houve edição. Espero que em breve a Secretaria possa retomar, porque é um tipo de apoio fundamental, sobretudo para gêneros como a poesia, que tem muita dificuldade de comercialização. O programa do edital pressupõe também uma fala do autor, comentando um pouco o processo de criação do livro, que eu vou fazer agora, de modo breve, também para não aborrecer vocês. Vou falar um pouquinho do livro a partir, sobretudo, de dois poemas, na verdade, de um poema e uma suíte poética que constituem, a meu ver, uma espécie de núcleo de imantação do livro. É um livro que começou a ser idealizado mais ou menos no segundo semestre de 2016, quando eu tinha acabado de lançar o Falso Trajeto, que é uma antologia em que eu recolhia 20 anos de produção poética e mais alguns poemas inéditos, uns 10 poemas, eram 50 poemas, 40 da produção pregressa e 10 inéditos. E era um livro que acabava com um poema em prosa, que é um subgênero que eu explorei um pouco, na verdade até achei que fosse explorar mais nesse livro. Ele terminava com um poema chamado Cabeças. Eu vou até ler um pouquinho ele para vocês sentirem. Cabeças. 1. Uma cabeça, 2 órbitas. 2. Uma cabeça para encolher. Troféu de guerra, talismã, relíquia. Retira-se o crânio por inteiro através de uma incisão na parte posterior. Costuram-se os olhos com cipó, fecha-se a boca com espinhos, com taninos ferve-se a pele, reduzida a 1/3 do tamanho. Por fim, recheia-se a máscara com pedras ou areia. O processo conserva as feições. 3. Para Rodrigo Cunha. Uma cabeça não termina nunca. Na agenda, são dela todos os horários, minha principal modelo, a mais disponível. É assim há muitos anos, desde que comecei. Quanta luz no mesmo rosto, eu próprio envelhecendo aos poucos. No ano passado, toda a face se alterou. Cresceu a distância entre o nariz e os olhos, a testa prejudicada. Os cabelos caíram, raspei os meus. Fixei certos detalhes, outros perdi. Mas continuo pintando, todos os dias, às vezes mais de uma sessão por dia. Pinto porque tenho esperança de um dia, enfim, conhecê-la. Uma cabeça não termina nunca. Então, esse era o poema que eu fechava o Falso Trajeto, e eu pensei que gostaria de de seguir explorando esse subgênero do poema em prosa e de buscar poemas assim em forma de suíte,
em que houvesse um encadeamento narrativo, né? Coisa que eu já tinha feito também timidamente em livros anteriores, por exemplo, na série A Flauta e a Força do Sistema de Erros, que é o primeiro livro de 96, e num poema que retoma a hora vez de Augusto Matraga, chamado Matraga, do livro Desnorte, de 97. Né? Então, eu tinha essa vontade de trabalhar com suítes e com o subgênero poema em prosa. Né? E também, ao mesmo tempo, mais ou menos em 2016, eu comecei a trabalhar alguns poemas sobre violência contra a mulher e transfobia, que eram poemas que depois vieram a se constituir como núcleos geradores do quadro de força. Né? No final de 2016, eu ajudei a organizar um evento na Casa do Povo, lá no Bom Retiro, em homenagem aos 10 anos da morte da Gisberta Salti, que é uma transexual brasileira que foi brutalmente assassinada na cidade do Porto, em 2006. Ela foi torturada por 12 adolescentes durante 3 dias seguidos e depois foi atirada num poço e morreu por afogamento. O Estado português absolveu os adolescentes, né? E esse caso teve muita repercussão e acabou até mudando a lei portuguesa de crimes contra a população trans. Né? E um enorme poeta português, Alberto Pimenta, escreveu um livro só sobre esse caso, chamado Indulgência Plenária, que justamente foi lançado em 2016 aqui no Brasil pela editora Chão de Feira. Nós fizemos um evento sobre literatura e transfobia na Casa do Povo e convidamos, em parte, o pessoal da militância trans, o pessoal da Secretaria da Diversidade Sexual. Teve um público muito bacana, que não era o público universitário ou os poetas que normalmente comparecem nesse tipo de evento. Falou o Padre Fernandes, meu companheiro, que já tinha escrito sobre o livro, é um grande conhecedor da obra do Alberto Pimenta, o Leonardo Gandolfi, que é professor de literatura portuguesa na Unifesp, e a gente convidou a Daniela Andrade, que é uma militante transfeminista, que também contou um pouco da experiência dela. Para mim, essa noite foi uma noite muito importante, sobretudo por conta do público que apareceu e de uma conversa que eu tive. A gente saiu para jantar com a Daniela depois, ela contou muitos casos impressionantes. Eu acabei ficando com isso muito marcado no espírito. Né? Na mesma época, eu também vinha trabalhando num poema um poema sobre estupro, que eu constituí a partir de um relato que eu li na internet de uma menina que marcou um encontro com uma pessoa que ela não conhecia, cujo nickname era tímido e terno, e acabou sendo estuprada. Eu fui fazendo versões desse poema. O poema teve mais de 10 versões. Eu sempre alternava a fala do sedutor, agressor e de seus comparsas com a descrição das cenas de estupro. Né? E um elemento que me chamou a atenção no relato é que ela usava muitas imagens do campo semântico das estrelas, né, para falar da aspiração dela com o agressor, e eu resolvi acentuar isso sem saber exatamente aonde que isso me levaria. Né? Eu também, quando comecei a trabalhar com esse poema, tinha certo receio de ser questionado em função do meu lugar de fala como homem gay, cis, e também de uma opção por reproduzir cruamente a fala dos estupradores, né? Essa falta de mediação no poema poderia soar para leitores de má vontade como espetacularização da violência. Né?
Então, eu vinha trabalhando nesse poema, já tinha mais de 10 versões, estava meio em dúvida, paralisado, até que me ocorreu a ideia de um fecho metalinguístico, usando lá o famosíssimo verso do Bilac, ora direis ouvir estrelas, num contexto absolutamente estranho, né? Isso era uma forma de colocar a poesia na berlinda, porque no poema justamente a disposição amorosa para a aceleração é que expõe a vítima ao risco. Eu vou ler um pouquinho, um poema que é curto para vocês sentirem o que eu estou falando. Cadente. De que parte do céu você desceu? Agarrou-se a pergunta, transportada ao planetário. Você me tira da órbita, drogada de estrelas, quasar, casar, aterrissou sem sonda. De repente, a surpresa, num canto escuro do bar, como a lua no eclipse, do blazer sai um revólver. Coração não quer pipoco, quer? Na garagem do shopping aguardam outros 2. Vai calada, cadelona, para o Jaraguá. Violada no banco de trás. Arregaça não, depois sou eu. Arrancada do carro. Espancada com barra de ferro. Pau na chota, ferro na cachola, mija em cima dela. Afundamento de crânio, dentes perdidos, como a visão do olho esquerdo depois do chute. Ora direis ouvir estrelas. Então, é um poema que eu acabei resolvendo usando esse fecho metalinguístico, um poema que estiliza bastante também a fala coloquial dos estupradores. Isso não fazia parte do relato, tem, né, vocês notam assim, as aliterações, vai calada, cadelona, né, coração não quer pipoco, quer... mas eu, quando terminei, fiquei pensando qual que é o alcance desse final parnasiano para um caso de polícia. A ironia nele contida cria uma distância em relação à vítima, implicando uma censura subreptícia a quem se deixou siderar, mimetizando de modo sutil a moral machista que culpabiliza as vítimas, ou, numa direção inteiramente diversa, ela coloca a poesia no banco dos réus e o poeta como cúmplice dos agentes da violência. No prefácio que o Renan, que está aqui, escreveu para o livro, ele destacou, a propósito desse caso e de outros, a mescla de dicções que está presente neste e em outros poemas do livro, dizendo que é uma mescla que tem, certamente, um caráter postiço, forçado, né? E até tem um outro poema que chama A Mordida Voadora, que é de uma pessoa que arremessa a dentadura, né? O Renan até comparou essa coisa do caráter postiço, essa dentadura que sai da boca, né? Mas, ao mesmo tempo, relacionou esse caráter à problematização, seja da atitude compassiva diante dos socialmente marginalizados, seja da assunção de cumplicidade do poeta em relação aos opressores. Então, seja no campo da compaixão, seja no campo da autorrecriminação, nas duas formas há um risco conformista, subjacente, né? Que é como se as duas coisas, de alguma maneira, servissem para desafogar a culpa social, e justamente essa mescla de dicções, o que há de forçado, de postiço, impede, seja a compaixão, seja a autorrecriminação pura e simples, né? Já na suíte 7 poemas trans, que é um outro núcleo do livro, a violência transfóbica se refrata em vários níveis, envolvendo o consórcio entre médicos, peritos, juízes e certa mistura de vozes, não apenas de um poema a outro da suíte, mas muitas vezes no interior do mesmo poema. A suíte abre com um depoimento em primeira pessoa que
no mesmo raciocínio, conecta a falta de seios, a incompletude cromossômica, para subitamente, o caráter abrupto aqui é fundamental, referir a violência através do deslocamento protético. Vou ler o poema. Desce. Comecei com sutiãs para mastectomizadas. Também me senti assim, mutilada, uma perninha a menos no cromossomo X. Os sutiãs eram caros, mas o enchimento em compensação não se deslocava, como o silicone industrial na maçã do rosto desce para a bochecha depois de um soco. Metonimicamente, a prótese deslocada a socos conecta-se no segundo poema, também narrado em primeira pessoa, à precariedade no acesso às tecnologias de transformação corporal e a associação ao universo infracional da drogadição e do assassinato. Vou ler o segundo poema. Ele responde a 2 processos por homicídio. Eu tinha pressa, queria mudar logo. Recorri ao melhor bombador, viciado em crack. Levava comigo as pedras para ele não parar. Bombou primeiro uma perna, entrou na fissura, a outra foi só 3 dias mais tarde. O poema se chama Assimétrica. No terceiro poema entra uma estrutura dialógica. Nele o que é posto em questão não é apenas o direito ao nome social, mas também a interseccionalidade da violência que conecta a transfobia ao racismo e ao capacitismo. Ainda quer. Seu nome, Anitta. O verdadeiro, de registro. Tenho por lei o direito de escolher como me chamo. Viado escroto de merda. Pobre, preto, cadeirante e ainda quer ser mulher? Essa Anitta, eu conheci nesse evento do Pimenta, era de fato uma transexual cadeirante que foi assistir e contou da dificuldade imensa que ela tinha, a coisa simples como usar o banheiro, né? Ela dependia inclusive de ajuda para usar o banheiro, que muitas vezes entrava com o marido no banheiro, gemia de